E aí, coleguinhas, prof, beleza? Bom, então finalmente eu vou fazer a apresentação do livro que eu escolhi. Como eu não fui na aula no dia das escolhas dos livros, eu não escolhi o livro, eu peguei o livro que sobrou. Fui bem feliz na minha escolha. Eu peguei o livro Persépolis, da Marjana Satrapi, que é essa escritora franco-iraniana. E o livro, na verdade, ele é autobiográfico, né? Porque ela conta da infância dela, através do personagem, que é a Marge, né? Que é a própria Marjane, e a visão dela do que estava acontecendo no Irã a partir do ponto de vista de uma criança, assim, né? E que não é qualquer criança, é uma criança curiosa, sempre perguntando, que se interessa, que acaba lendo os que os pais leem, que a família é uma família envolvida em movimentos sociais, movimentos políticos, uma família de esquerda. Eu gostei muito do livro, achei que ele aborda a questão da história do Irã, dessa história recente do Irã de uma maneira muito interessante. Eu, como um bom estudante de licenciatura, a linguagem eu me apaixonei assim desde o início, assim, eu comecei a ver o livro e vi que era uma história em quadrinhos e comecei a imaginar aqueles quadrinhos, trechos deles na sala de aula, tudo isso do islamismo visto desde a perspectiva de uma criança que cresce dentro do país e as mudanças políticas desse país, né? E além do livro também tem o filme Persepolis. Então quem não tiver tempo de ler o livro, eu recomendo, tipo, ver o filme porque é uma maneira mais rápida. Ele 2 horinhas, tu já viu, e dá uma boa noção, assim. Eu até me dei conta que eu desconhecia bastante a história do Irã e toda a questão da revolução. Bom, então o processo social do livro. O livro é uma história verídica, baseado nessa história autobiográfica da Marjane, que viveu toda a sua infância, nasceu no Irã e cresceu no Irã. Então, vai sendo visto a partir da perspectiva dela. Mas tem um resgate no passado, que é através dos seus antepassados, que fizeram parte da história política do Irã. Sua família é uma família envolvida nas questões. E o trama em si começa um pouco antes da Revolução Iraniana, que foi em 1979. Mas a história recente foi que o Irã, por causa das reservas petrolíferas, ele sofreu um golpe quando o primeiro-ministro, em 1951, ele tentou nacionalizar as reservas de petróleo do Irã. Então ele sofreu um golpe e passou a ser uma monarquia autocrática pró-ocidente. Então era uma ditadura que tinha essa abertura econômica com o ocidente e facilitava que Inglaterra, que Estados Unidos conseguissem explorar o petróleo ali dentro do Irã. Até que então aconteceu a questão da Revolução Iraniana. Aí já é no contexto do livro, né? Começa a acontecer uma movimentação social e política se rebelando contra o governo e os pais da Marjane eles fazem parte desses protestos, né? Que eram fortemente reprimidos. Daí voltam, o pai da Marjane tirava fotos e diz que ele via cada coisa assim horrível, de vários mortos nesses protestos, essas manifestações. Então, dentro desses protestos, eles se encaixavam, a família da Marjane se encaixava mais dentro da esquerda, assim, né? Querendo transformar o Irã num país socialista. Só que no fim das contas, o que aconteceu não foi que o Irã, com a Revolução Iraniana, se transformou num Irã socialista. O sonho dos pais da Marjane não aconteceu. O Irã acabou se transformando nessa república teocrática com esse governo muçulmano que ditava as leis de acordo com os valores do islamismo, né? E dentro dessa república teocrática encabeçada pelo Ayatollah, o discurso nacionalista e a defesa dos ideais religiosos, eles vão a ser uma defesa da intervenção estrangeira no país. Então, tudo isso do islamismo era criado como uma barreira contra essa intervenção econômica e política do Ocidente no Irã. Várias coisas eram proibidas em termos de comportamento. Começou a instituição da burca, as mulheres eram proibidas de ir sem burca para a rua. Havia protestos que a mãe da Marjane ia, que elas iam sem burca, se rebelando contra o governo. Era proibido o álcool, eram proibidas as festas, eram proibidos jogos, tipo baralho, era proibida a venda de discos e qualquer influência do Ocidente era vetada. Então, o islamismo não entra nesse contexto como uma religião, senão ele vai ditando a questão de comportamento, a questão política. Eram leis que eram colocadas no país e, na verdade, era uma repressão pelos valores da religião que eram seguidos. Então,
em vez de ser ela passa de uma ditadura monárquica para o Ocidente para uma república teocrática, né? Antes o Irã era um país muito fechado no sentido político. Daí essa mudança que acontece acaba que politicamente ele deixa de ser uma ditadura, mas ao mesmo tempo começa uma forte repressão no sentido cultural, no sentido de comportamento, nos valores do islamismo. A Ásia, então, de fato, acaba se tornando um marcador identitário, só que por vezes a identidade asiática meio que se confunde com a identidade muçulmana nesse contexto, por causa dessa crescente do islamismo, dessa república teocrática baseada nos valores do islamismo, né? Mas dentro da história do livro, a identidade asiática ela fica mais evidente ainda quando a Marjane vai morar em Viena, né? Por que ela foi morar em Viena? Porque os pais dela mandaram ela para lá por causa da guerra contra o Iraque, né? Da guerra do Irã e do Iraque, que começou, se não me engano, em 1980. E foi uma guerra por uma série de razões históricas e fronteiriças, e também de uma parte, apesar do Irã ser predominante persa, ele tinha uma parte que era de maior parte povo árabe. E também era uma parte muito rica em petróleo. E daí no governo de Saddam Hussein, no Iraque, eles quiseram anexar essa parte e esses conflitos fronteiriços e relacionados ao petróleo, né? Quando a Marjane vai morar em Viena, fica bem evidente assim, as diferenças culturais, de tratamento dos europeus, e que em nenhum momento ela se sente como se ela estivesse no seu lugar, ela não sente o sentimento de casa e tal, e ela sente muita falta, tanto que ela volta meio inesperadamente para o Irã após uma série de desavenças e um namoro complicado, ela acaba voltando para o Irã, mas pelo que eu senti, essa volta não foi só por causa da desavença com o namorado, foi toda uma diferença cultural que foi se acumulando e ela acabou se dando conta que ele não era o lugar dela. Ela de fato sempre se sentiu um peixe fora d'água enquanto ela estava em Viena. Tinha uma questão que perguntava se o livro era nacionalista. Falei assim que eu não considero assim propositalmente nacionalista, mas acaba tendo um resgate assim também, como falar da história, falar do Irã. O nome Persépolis traz uma questão da Pérsia, do território que os persas continuam ocupando, né? Como é um romance autobiográfico de uma iraniana que acaba construindo sua identidade com o país durante a trama, então tem um pouco nacionalismo, mas não acho que é muito proposital, assim, sabe? E eu senti assim um forte quando a personagem retorna pro Irã depois de ter morado na Europa, na Áustria. Eu senti uma forte identificação com a terra natal, né? A questão da descolonização entra no cerne da Revolução Iraniana, que é essa Revolução Islâmica, né? Que passa dessa monarquia ocidentalizada, com essa forte abertura cultural e fortes relações econômicas com o Ocidente, que é deposta por uma revolução que a princípio é de esquerda, mas ao mesmo tempo é islâmica, então forma essa república teocrática. É complicado porque são vários movimentos se opondo a essa monarquia, mas acaba que os movimentos que acabam governando, eles regem a partir desses dois valores, nacionalismo e moral religiosa, e fechando o país para essa invasão da cultura de massa ocidental. E é importante levar em conta esse processo de fechamento cultural para o Ocidente, né? Na história, no romance que a gente viu, as culturas elas vão sendo abordadas a partir da perspectiva da narradora, da Marjane, e que é a personagem principal também, a Marjane, que ela conta a sua própria história através da personagem, a Marjane, que ela traz um olhar de uma criança, ponto de vista de uma criança, mas é um olhar crítico, uma criança crítica, como se fosse a Mafalda do Irã. Somando isso com a criação numa família com uma visão de mundo e uma opinião política de esquerda, marxista, pelo que apresenta o livro, então, e a cultura iraniana, ela acaba se misturando a cultura e moral islâmica no pós-revolução. Apesar de ter uns rompimentos com isso, através de festas clandestinas, através de pequenos protestos que são também fortemente reprimidos, a polícia reprime muito. Então o pós-revolução ele é conturbado porque ele já inicia com uma guerra contra o Iraque e essa repressão cultural ao mesmo tempo, né? A questão de localizar as culturas, eu acho que fica claro, assim, a questão da diferença que aparece ali, que é a diferença dos persas, cultura persa, cultura islâmica, daí tem os árabes,
que é uma outra coisa, né? Cultura persa do Irã, os árabes do Iraque, a cultura ocidental, Europa, né? Que aparece Viena, Áustria. Então, algumas diferenças culturais que podem ser espacializadas assim, dentro do contexto do livro, né? Eu vi que a questão de gênero também vem à tona algumas vezes no que diz respeito à infração na moral islâmica, em que, porque o uso da burca era obrigatório porque eles alegavam que os cabelos longos das mulheres excitam os homens, e por isso essa tentação não deveria ser exposta, e que no nosso julgamento ocidental é um absurdo, mas também se for parar para pensar no nosso contexto, também se assemelha muito às justificativas de casos da violência contra a mulher. Ah, ela tá de shortinho, ela tá pedindo, então é o mesmo machismo, conservadorismo que tem, né? Questão da atividade relacionada à sala de aula, licenciatura, eu para mim assim, a Marjane não, o livro Persepolis é um prato cheio assim de material ótimo, principalmente para o ensino médio, por causa da linguagem fácil que traz. É uma linguagem acessível, não é um livro teórico, não é um livro, e a gente tem uma dificuldade de leitura, cada vez mais por essa geração digital a gente tem uma dificuldade de leitura. Então, essa linguagem de história em quadrinhos, que já se assemelha aos memes, é mais de fácil assimilação. Apesar de ser triste dizer isso e gostar, eu como professor gostaria que os alunos lessem livros e lessem literatura. A história em quadrinhos é de mais fácil assimilação, para usar em crianças, em jovens, né? Então é um prato cheio para discussão e o rompimento desse senso comum que é associado ao Oriente Médio. Que normalmente a visão de Oriente Médio de um adolescente que não busca correr atrás desse conhecimento fica no senso comum da opinião midiática, né? Ah, terrorista, não sei o que, Al-Qaeda, Bagdá, até na linguagem do funk brasileiro fala de Bagdá e Estado Islâmico, não sei o que. Então, dentro do senso comum, tu joga tudo na mesma caixa, tudo a mesma coisa, então entender as histórias do ponto de vista de quem está contando é muito importante. Então, eu me imagino, enquanto professor, trazendo os quadrinhos, botando a galera para discutir, selecionando alguns trechos, o que vocês acham disso? Falar da Revolução Iraniana, falar dos conflitos do petróleo. Talvez, eu acho que é uma boa perspectiva, assim, né? Colocar em provas, trechos e... Eu acho que a gente tem muito que usar e a história em quadrinhos já é a ferramenta pronta para tu levar para a sala de aula. Tu não precisa adaptar ela.